Nosso primeiro vídeo assustador envolve uma família que começou a vivenciar uma atividade estranha dentro de casa. E a situação se agravou em um ritmo perturbador. O que antes parecia um lar comum passou a transmitir uma sensação constante de insegurança, especialmente quando alguém ficava sozinho. Tudo começou em uma tarde, enquanto a esposa estava sozinha em casa. O marido já havia saído para o trabalho. Ela adormeceu em uma cadeira na sala de estar e, de repente, acordou tossindo muito, com a garganta ardendo, como se estivesse se engasgando com algo no ar. Foi então que percebeu o cheiro, denso, forte, inconfundível. Cheiro de ovos podres. No início, ela tentou encontrar uma explicação lógica. Pensou em comida estragada, vazamento de gás ou algo vindo do lixo. Verificou a cozinha, os ralos, as lixeiras. Limpou a casa de cima a baixo, mas o odor não tinha fonte. E então, tão repentinamente quanto surgiu, desapareceu. Semanas depois, voltou, sem aviso. Permanecia por alguns minutos e sumia outra vez. Sem padrão, sem explicação. Mas logo o cheiro se tornou o menor dos problemas. O casal começou a acordar no meio da noite, com gritos altos e agonizantes ecoando pela casa. Gritos que não pertenciam a nenhum dos dois. Cruzes religiosas penduradas nas paredes começaram a girar lentamente. Em algumas manhãs, eram encontradas de cabeça para baixo. Um detalhe que, para muitos, é visto como uma provocação contra símbolos de proteção. Em outras noites, ouviam batidas na porta da frente. Lentas, deliberadas, mas ao abrir, não havia ninguém ali. Às vezes, várias portas batiam ao mesmo tempo, como se algo invisível estivesse se movendo livremente pelos cômodos da casa. Como isso? Hello? 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 Depois daquela noite, os dois ficaram profundamente abalados. Decidiram sair de casa temporariamente. Tentavam se convencer de que tudo poderia ter uma explicação racional. Mas no fundo, sabiam que algo havia mudado. Enquanto estavam longe, o marido começou a relembrar um acontecimento do passado. Meses antes, ele havia visitado uma antiga igreja católica abandonada, um lugar que os moradores evitavam. Ele se lembra de ter sentido uma inquietação intensa. Ouvia ruídos fracos atrás de si. Tinha a clara sensação de que não estava sozinho. Na época, ignorou. Pensou que fosse apenas nervosismo, apenas imaginação. Mas agora, diante de tudo o que estava acontecendo em casa, começou a se perguntar: será que algo o seguiu de volta? Foi então que um novo problema surgiu. Durante várias noites, ele passou a ouvir uma música baixa, distante, ecoando em algum ponto da casa. Ele vasculhava cômodo por cômodo, procurando desesperadamente pela origem do som. Até que, finalmente, ele encontrou a fonte. I don't know if it's exactly or this specific thing, but after playing with it, I did notice it, that it was this doll. So that doll that I have here on my 666 chair, right, has been making some weird sound. Now, what kind of sounds or who could have been provoking the doll, right? But if you listen to this, on the back of this doll, there's actually a latch, which is right there. So that latch there, if you spin it, it will make some sound. I will show you. So this doll here, if you take the outside rank right here, twist it, and I won't twist it too much, but look. And that is the same exact sound I was hearing. Now, y'all, let me tell you something. I'm not sure what's activating this or what's causing it to sing, but tonight I will let this GoPro go live for the rest of the night. See what is provoking this to sing. The thing is that when I come out of my room right there, this thing stops singing. A música vinha de uma boneca.
E não era o tipo de brinquedo que toca sozinho. Ela só funciona quando a chave é girada manualmente, o que leva a uma possibilidade muito mais perturbadora. Algumas pessoas acreditam que certos objetos, especialmente bonecas, podem servir como recipientes. Por se assemelharem à forma humana, seriam mais fáceis de habitar, mais fáceis de manipular. Mas há quem acredite em algo ainda pior. Que talvez não seja a boneca o verdadeiro foco, e sim a própria casa. Talvez algo já esteja lá dentro, e a boneca não seja um lar, mas apenas uma ferramenta, uma maneira de provar que está presente. Diante disso, ele decide instalar câmeras, porque naquele momento ele não quer mais teorias, ele quer provas. Os espectadores estão divididos sobre o que realmente está acontecendo. Alguns acreditam que a boneca se tornou o ponto focal, um possível recipiente para qualquer coisa que tenha entrado na casa. Outros defendem que a atividade começou muito antes da boneca surgir e que o que quer que esteja ali apenas a esteja usando para marcar presença. Uma presença impossível de ignorar. E o detalhe das cruzes viradas para baixo só intensifica o medo. Em muitos relatos paranormais, entidades consideradas malévolas costumam atingir símbolos religiosos, como se estivessem afirmando domínio sobre o espaço e sobre as pessoas que vivem ali. Mesmo com todas as imagens assustadoras que foram compartilhadas, este caso paranormal perturbador permanece sem solução. Neste vídeo assustador, um homem chamado Danny afirma que vem enfrentando algo aterrador dentro da própria casa. E tudo começa de forma discreta, nada óbvio, nada escancarado, apenas pequenos acontecimentos, sutis o suficiente para serem ignorados, até começarem a se repetir. Segundo Danny, a parte mais perturbadora não são os ruídos, nem as sombras, nem sequer a sensação constante de estar sendo observado. Quedas de energia aleatórias e inexplicáveis que atingem apenas a casa dele. Às vezes duram alguns minutos, outras vezes quase meia hora. Durante esse tempo, ele fica em completa escuridão, sem luz, sem visibilidade, sem qualquer sensação de controle. No início, ele acreditou que fosse um problema elétrico, fiação defeituosa, algo simples de resolver. Mas então percebeu um padrão. Os apagões não aconteciam durante tempestades, não afetavam os vizinhos. E o mais inquietante, quase sempre eram seguidos por acontecimentos que ele não conseguia explicar. Objetos apareciam em lugares diferentes quando a energia voltava. Portas que ele tinha certeza de ter fechado surgiam entreabertas. E em algumas noites, enquanto tudo estava mergulhado na escuridão, ele ouvia passos lentos andando ao redor da própria cama. Até que,
Em uma noite, a situação se intensificou de uma forma impossível de ignorar. E dessa vez, ele conseguiu registrar tudo em câmera. Power's been out for about 30 minutes now. I keep hearing noises in the hall outside the room. I haven't heard anything for about 5 minutes now. Quando a energia acaba, o silêncio toma conta. Um silêncio mais pesado do que o normal. Então, a porta do quarto começa a chacoalhar violentamente, não como dobradiças soltas, não como vento, mas como se alguém, do outro lado, estivesse tentando forçar a entrada. E então, bem diante dele, algo ainda pior surge. Uma figura alta e sombria, escura o suficiente para se destacar, mesmo com a pouca luz que a câmera consegue captar. Quando Danny mostra a gravação para alguns amigos, eles tentam tranquilizá-lo. Dizem que, seja o que for, não o atacou, não o feriu, não houve contato direto. Talvez não seja algo malicioso, talvez seja apenas uma presença dividindo o mesmo espaço. Mas, para muitas pessoas, essa explicação não convence. Nem toda ameaça se anuncia de imediato. Algumas permanecem em silêncio, algumas observam, algumas aprendem rotinas e outras só se revelam quando sabem que você não consegue enxergar claramente. Danny ainda mora na casa. Os apagões continuam acontecendo. Ele ainda ouve coisas que não consegue explicar. E agora vive com a sensação de que pode haver algo ali dentro com ele. Algo que só aparece quando as luzes se apagam. E você... o que acha que é? Algo inofensivo? Ou algo apenas esperando o momento certo para agir? Naquela noite, uma mulher chamada Hannah estava sozinha em casa. Sentada na sala de estar, assistia a vídeos no celular depois do jantar. Foi então que algo aconteceu. Algo que a deixou completamente aterrorizada. Hello? De repente, ela ouviu um estranho rangido vindo do assoalho, como se alguém estivesse caminhando lentamente pela casa.
Seu cachorro também pressentiu que algo estava errado e começou a latir alto, mais agressivo do que nunca. Hannah então se aproximou lentamente das escadas para investigar. Foi quando ouviu passos apressados descendo em sua direção. Nesse instante, o pânico tomou conta. Sem pensar duas vezes, ela saiu correndo da casa imediatamente. Hannah estava completamente sozinha naquela noite e até hoje acredita que o que aconteceu ali não foi algo normal. Para ela, há apenas uma explicação possível. Sua casa pode ter se tornado assombrada. E você, o que acha? Foi apenas impressão, algo racional que pode ser explicado? Ou realmente havia algo naquela casa naquela noite? Recentemente, um vídeo muito estranho apareceu na internet e rapidamente viralizou nas redes sociais. O mais intrigante é que ninguém jamais revelou qual é a sua fonte original. A gravação foi feita dentro de um cemitério. Nas imagens, uma grande multidão acompanha um funeral. À primeira vista, tudo parece absolutamente normal. Mas, de repente, algo terrível e inacreditável acontece. Vamos assistir à filmagem. De repente, o homem perde o equilíbrio e cai dentro da cova. Mas havia algo estranho que quase ninguém percebeu. Ao analisar o vídeo novamente, é possível ver claramente uma mão misteriosa surgindo do nada. Ela agarra o homem pelo ombro e o puxa para dentro da cova. O mais assustador é que a sepultura estava completamente vazia. Não havia absolutamente ninguém lá dentro. Como mencionei anteriormente, a fonte original deste vídeo é desconhecida. Até o momento, nenhuma explicação foi confirmada. O que realmente aconteceu ali permanece um grande mistério. Mas agora, eu quero saber a sua opinião. Na sua interpretação, o que você acha que realmente aconteceu? O próximo vídeo, bastante assustador, foi filmado nas Filipinas. Nas imagens, uma mulher vestindo uma jaqueta vermelha aparece caminhando tranquilamente pela rua. Mas algo estranho acontece. Diversas câmeras de segurança registraram um detalhe perturbador, que deixou muita gente sem explicação. Ito sa may Maligaya Street yan. Yan ang mabuti sa mga lang ito. Ang tanya. Ano, glitch ba? Sira yung CCTV natin. Kasi kay Sanchez yung CCTV, bakit yun? Wala yung ulo. Matingin ng bangka? Alguns podem dizer que foi apenas uma falha na câmera. No entanto, todo o restante da rua estava perfeitamente nítido, exceto a cabeça da mulher. Ela parecia transparente, como se simplesmente tivesse desaparecido. Nas Filipinas, existe uma crença arrepiante. Quando uma pessoa aparece sem cabeça em uma foto ou vídeo, isso seria um presságio de que ela perderá a vida em breve. E o que torna tudo ainda mais perturbador é o que aconteceu minutos depois. Ayun, no? Bilis. Ayun, nawala ng pwede. Exatamente.
Essas gravações viralizaram recentemente nas Filipinas. No entanto, a fonte original do vídeo nunca foi identificada, o que deixou toda a situação sem solução. O caso permanece envolto em mistério. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que realmente aconteceu com essa mulher? O próximo vídeo, simplesmente aterrador, foi filmado por um canal de notícias dentro de um necrotério no Uruguai. Segundo os relatos, o local estava abandonado e em estado desastroso. Enquanto o jornalista descrevia as condições horríveis e insuportáveis do ambiente, com o ar pesado e impregnado por um odor fétido, algo arrepiante e completamente inesperado aconteceu. Vengan a ver un poquito. ¿Vamos? Bueno, estamos en interiores de la morgue del Hospital de Clínicas, pues y las condiciones en las que se son complicadas. Les invito a que vean estas imágenes. Se siente um olor. De repente, a fechadura da porta começou a se mover sozinha. Em seguida, a porta se abriu lentamente. O jornalista percebeu o que estava acontecendo. Mas, como estava ao vivo na televisão, forçou uma risada nervosa, tentando disfarçar o medo. E continuou com a reportagem. Logo depois, ele entrou no necrotério, que estava em um estado completamente desastroso. Invito a que vean estas imágenes. Mais tarde, o jornalista afirmou que aquele era o lugar mais assustador que já tinha visto na vida. Alguns acreditam que tudo pode ser explicado pelo extremo abandono e pelo ambiente horripilante do local. Outros já defendem uma teoria diferente. Para eles, devido às condições e à energia pesada do ambiente, o necrotério teria se tornado assombrado. E você, o que acha? Após uma longa busca, esse homem finalmente encontrou uma linda casa por um preço inacreditavelmente baixo. Ele ficou radiante com a nova conquista. Mas a felicidade não durou muito. Apenas um mês depois da mudança, coisas estranhas e aterrorizantes começaram a acontecer dentro da casa. O primeiro incidente aconteceu naquela mesma noite, enquanto ele brincava com seus cachorros. Sit. The girls. Pow. Pow. Whatever. Let me get you a treat. Alright, wait. There it is. That's fucking weird. Okay. De repente, uma gaveta se abriu sozinha. Momentos depois, a porta do quarto se fechou sem que ninguém a tocasse. No dia seguinte, ele ouviu um barulho estranho vindo do segundo andar. Movido pela curiosidade e talvez pelo medo, decidiu subir para investigar. Depois de tudo o que aconteceu, ele decidiu deixar uma câmera gravando, na esperança de capturar qualquer coisa em comum. Naquela noite, enquanto trabalhava no computador, algo voltou a acontecer. E dessa vez, foi algo terrível. Vamos ver as imagens.
Hello? No começo, ele começou a ouvir barulhos, passos ecoando pela casa. Pegou a câmera e foi verificar o que estava acontecendo. E então, de repente, os objetos começaram a se mover sozinhos. Alguns chegaram a ser arremessados pela sala, como se uma força invisível estivesse ali. Muitas pessoas o aconselharam a sair da casa o mais rápido possível. Para alguns, é óbvio, o preço era tão baixo por um motivo. A casa estaria assombrada. E você, o que acha? Muitos vídeos misteriosos e assustadores, capturados por câmeras de segurança, circulam pela internet. Mas este é completamente diferente. O que apareceu nessas imagens foi considerado real, nada encenado. Certa noite, uma mulher ouviu ruídos estranhos do lado de fora da casa. Pouco depois, um estrondo alto ecoou nas proximidades. Quando foi verificar, não encontrou absolutamente nada. Desconfiada, decidiu revisar as gravações da câmera de segurança. O que ela viu foi aterrador e profundamente arrepiante. Vamos assistir às imagens. De repente, uma figura surgiu do nada, caminhando em frente ao portão do jardim. Em seguida, atravessou o portão de uma maneira estranha, como se ele simplesmente não existisse. A figura caminhou lentamente em direção à casa. Ela parecia estranhamente luminosa, quase brilhando na escuridão, e então, aos poucos, começou a desaparecer, até sumir por completo. A mulher insiste que o portão estava trancado. Ela não faz ideia de como aquela figura conseguiu atravessá-lo. Para muitos, o que apareceu nas imagens não era um ser humano comum. Mas agora, eu quero saber a sua opinião. O que você acha que realmente era aquela figura? Um jovem se mudou para uma casa nova. Mas apenas uma semana depois, começou a perceber acontecimentos estranhos e misteriosos lá dentro. Dia após dia, os eventos se tornavam mais intensos e muito mais aterrorizantes. Tudo começou em uma noite aparentemente comum. Enquanto o jovem tirava algumas fotos, algo arrepiante aconteceu. Algo que ele simplesmente não conseguia explicar. I'm literally freaking shaking right now. I'm so freaking scared. I just got finished checking my whole apartment. I just found out. Oh my god. I just found out you can connect your camera to your computer that doesn't have a webcam. And you can use your phone as a camera. Okay, so I was on the photo booth app. I was just like, okay, let me play around with it. I haven't used this in forever. And oh my god. I'm so fucking scared. I was taking the photos, whatever. And I was looking back at them and I saw that there's this black line, and it's because my cabinet opened a little bit. And I went to the next one, and I don't even know why this is like lit up back here. You know, this is like the thermal photo thing, and it's like lit up. So I kept going to the next one, and I swear I freaked out because one, I don't know how it opened, but two, I swear that's like a face right there.
Like, it's literally, like, I don't understand, like what that could be. Like, it's literally a face, and I'm like, I'm freaking out right now. And the next one, like, the computer started glitching, so it took, I don't know what this is, and then I took a photo. When I realized, it just like snapped a photo automatically. But I swear that's, and I've already checked. I checked my whole apartment, and this, I thought maybe it was up this, because this is black up here, but it was on the second shelf. Like, it was not up, it was right here, and there's nothing that looks anything remotely like that. Like, it's so, I don't understand. I don't know if I'm overreacting, or I don't know what to do. Like, I swear that's a face. Mais tarde, ao rever as fotos, ele percebeu um detalhe perturbador. A porta de um armário da cozinha havia se aberto sozinha, lentamente. Mas o que realmente o aterrorizou foi o que apareceu dentro dele. Na escuridão do armário, um rosto horripilante parecia encará-lo diretamente. Horas depois, ainda naquele mesmo dia, ele começou a ouvir ruídos estranhos vindos do próprio quarto. Sem saber o que fazer, pegou o celular e começou a gravar. Oh my God, do you guys see that? Oh, shit. A luz do guarda-roupa começou a piscar sozinha. Logo depois, as roupas penduradas passaram a se mover como se algo estivesse escondido entre elas. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Um enorme rosto aterrador permanecia oculto dentro do guarda-roupa, observando em silêncio. O jovem não percebeu aquilo naquele momento. E com o passar dos dias, a atividade se tornou ainda mais agressiva e muito mais assustadora. Oh shit. Oh, my shot glasses. Oh fuck this, fuck this, fuck this. Depois de tudo o que viveu, o jovem decidiu instalar câmeras de segurança por toda a casa. Ele estava determinado a descobrir, de uma vez por todas, o que realmente estava acontecendo ali. That'd be a good time to update you guys on my haunted apartment and the stuff that's been going on. Things have been getting increasingly worse, and recently it's been really active at night while I sleep. I've been waking up with a lot of bruises and scratches, usually around my neck, some around my stomach. And because of it, my friends and I placed these little cameras around my apartment. And essentially the cameras start recording when it catches movement. So they're running 24 hours a day all around my apartment, and when movement is caught, it starts recording, and then we were able to play it back. So we're hoping to get some more stuff on tape.
I know, dude. What's going on? What are you seeing? Something's been spooking him. He's jumping around. This dude. What are you seeing? Why don't you back up? Charlie. I know. Calm down. It's okay. What are you seeing? You're freaking me out, buddy. Should we go, Bubba? You tell me when it's time to go. 'Cause I don't know what you're looking at, but when we need to go, you let me know, buddy. What's freaking you out, Bub? Okay. Should we go? Yeah? You leave when we gotta go. As soon as you walk out, I'll be right behind you. Uma figura semi-transparente parecia flutuar perto do teto, exatamente no ponto para onde o cachorro estava olhando fixamente. Mas o que torna tudo ainda mais perturbador acontece em seguida. O homem, nervoso, pergunta ao cachorro se eles deveriam ir embora. E então, uma voz sussurrando pode ser ouvida claramente dizendo: "Saia daqui." Should we go? Yeah? Então fica a pergunta: será que os cães realmente conseguem enxergar coisas que são invisíveis aos nossos olhos? Ou existe uma explicação racional para tudo o que aconteceu ali? Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que realmente estava naquele teto?